Joinville cresce e dá vontade de ficar aqui. Joinville é aqui, é alegria pra curtir. Na tela, no coração, TV Joinville, nossa conexão. Olá, Joinville! Olá, amigos da região Nordeste. Estamos começando o terceiro programa Direto ao Ponto. E, como sempre, estamos gravando aqui no estúdio de Luciana Bibi, que está com visual novo. Luciano, duas perguntas. Por que o novo visual e qual o destaque da sua agenda no final de semana? Olá, amigos! A agenda foi grande e o visual mais ainda. O visual é em função, né, de uma tradição a qual as pessoas que têm câncer, né, normalmente, e que acabam fazendo a quimioterapia, a radioterapia, elas vão perdendo o cabelo, né? Então a minha esposa, como foi diagnosticada com câncer de mama e inicia o tratamento nesse dia 25, ela já se antecipou. E como bom marido e apoiador, também estou apoiando através do corte de cabelo. Nada mais justo, né? E é uma forma também de carinho e gratidão a ela. E continuando a nossa agenda de final de semana, foi muito boa. Começou na sexta-feira, Veríssimo, lá na Posse do Mazinho, e culminou no sábado com o almoço da GIDEV, a convite do nosso doutor Buzzi. E no final da tarde ainda tivemos aí uma visita no Hop Hair, um salão especial aqui na cidade de Joinville. Como é que foi lá a Posse do Mazinho? Bom, desculpe a tosse, é o chimarrão. Foi sexta-feira à noite lá na Sociedade Glória. O Mazinho, mais um mandato na presidência dos sindicatos comerciários, muito prestigiada. Dirigentes do comércio patronal do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, o presidente nacional da UGT, o Mazinho é diretor regional aqui de Santa Catarina, esteve presente. Foi muito emocionante, porque em menos de um mês, dois diretores do sindicato faleceram. Então houve homenagem às viúvas, e lá pudemos encontrar vários amigos, entre eles sentei na mesa a convite do ex-deputado federal Rodrigo Coelho, junto com o meu presidente de sindicatos radialistas, o Marinho Leal. Mas também estivemos lá na AGIDEV, a convite do Adilson, que é presidente do conselho desta entidade. Olha, confesso, Adilson, não conhecia a sede da AGIDEV, mas é uma sede impressionante para uma entidade. Olha, parabéns para vocês da diretoria, que conseguem manter esse grande patrimônio que é a sede da AGIDEV lá no bairro Floresta, né? Exatamente. Bom, mais uma vez, chegando até você com as informações aqui do Direto ao Ponto, uma satisfação muito grande. Mas alegria grande foi também recebê-los nesse almoço festivo, esse almoço beneficente, que a Associação Joinvilense para a Integração dos Deficientes Visuais promoveu no último sábado. O pessoal aqui da nossa equipe aqui do Direto ao Ponto, muitas pessoas que nos acompanham, que acompanham o nosso programa, também estiveram lá, e nosso grupo, um grande grupo de amigos. A GIDEV, ela existe há 45 anos, como já mencionei no último programa. Estou lá como voluntário há 40 anos e como presidente do conselho talvez uns 30 anos, e aquilo é feito com muito carinho e a gente leva aquilo lá com muita... Eu acho que, se a gente falar seriedade, é uma coisa que nasce com o cidadão. A gente não precisa ficar fazendo propaganda de que aquilo é feito com seriedade, mas aquilo é construído sempre com muito carinho, voltado para as pessoas que realmente daquela associação necessitam, que é os deficientes visuais. Com adendo, muitos joinvilenses ainda resistem, entendem ou acham que cegueira é uma doença. Procure a GIDEV, leve o deficiente visual até a nossa associação, lá na rua Jornalista Hilário Miller, no bairro Floresta, que você
vai se surpreender. E eu vou Próximo fazer do Terminal Norte, né? uma Terminal ressalva. Sul do Veracruz. Terminal Sul. O carreteiro muito bom, delicioso. Olha, a minha esposa, que é crítica, né, para comer fora, elogiou o carreteiro, saboroso. Então, parabéns a toda a equipe aí da GDEV. Luciano, Veríssimo, você que nos acompanha, precisa de ver aquele churrasco de igreja, quando é feito aquele churrasquinho de igreja, que acompanha aquela maionesezinha, aquela farofinha, um pãozinho bem fresquinho, aquilo é uma delícia. Isso Bom, sempre existe. Sempre. Bom, estavam na nossa mesa o casal Pioneiro Branco, o Gilmar e a esposa, o Gilmar, nosso companheiro lá das quintas-feiras, o Luciano é baby esposa, estavam eu, o Adilson, o Beto e o Eduardo Sesconito e o Coronel Armando. O André. Me impressionou o depoimento do Coronel Armando. Depois eu vou falar sobre ele, Luciano, na nossa pauta, sobre uma emenda que ele destinou ao NAIP, Núcleo de Atenção Integrada à Pessoa com Deficiência Intelectual. É um exemplo da importância do deputado federal, de nós termos pelo menos 3 deputados federais. E eu soube agora que cada deputado federal tem em média 37 milhões de emendas individuais. Cada um 37 milhões. Digamos que a metade venha para Joinville. Se nós tivermos 3 deputados, são 45 milhões ano direto aqui para Joinville para fazer obras, para fazer iniciativas como essa do Coronel Armando lá no NAIP. Mas o que me impressionou foi que na saída do evento lá, o Luciano teve que sair mais cedo e o Coronel pediu carona para o Luciano. E ele disse, olha, eu vim para cá sozinho, eu vim de Uber e pretendia voltar de Uber, mas como o Luciano vai para o centro, eu vou de Uber. E ele relatou depois que ele costuma fazer campanha visitando municípios fora de Joinville, claro, com o aplicativo Blá 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 Car, Blá 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 Car. E ele foi, na última vez que ele foi para Jaraguá do Sul, ele foi de Blá Blá Car. O candidato a deputado federal fazendo campanha com o aplicativo BlaBlaCar. Que, como ele mesmo diz, acaba conquistando mais eleitores, acaba indo conversando com o motorista, com o pessoal que está dentro do veículo, né? Assim como ele pega o ônibus, que ele também voltou de Florianópolis de ônibus. Ele acaba fazendo essa campanha uníssona, né, dentro desses veículos. O Coronel Armando me lembra a pessoa do deputado Raulino Roscam. Quando ele foi deputado estadual, ele chegou na rodoviária, foi na empresa catarinense que fazia a linha, que faz até hoje a linha Joinville e Florianópolis. Ele comprou 2 blocos de passagem. Ele embarcava todo dia às 6h15 da manhã, numa linha direta Joinville e Florianópolis, e lá ele retornava todo dia às 18h15 de ônibus também. Como deputado estadual. Como deputado estadual. E aí a gente vê um contraponto. Deputados do Nordeste, do Norte e Nordeste, não querendo discriminar, eles se utilizam, inclusive, dos aviões da FAB para deslocamento. É uma discrepância. Um baita de um exemplo para nós aqui de Joinville. E na continuidade ainda nós temos a inauguração do salão, gente, olha, especial, sensacional. Eu diria assim, como o Coronel Armando destinou essa verba para o NAIP, eu diria que o trabalho que está sendo realizado pela Andréia Nunes do Instituto Sempre com Você, né? Ela tem se dedicado às pessoas que possuem câncer, né? E que ela acaba recebendo o pessoal, ajuda o pessoal no tratamento, acompanha no tratamento, e ela agora inaugurou, nesse sábado à tarde, o Instituto, né? Ou melhor, o Salão Hop Hair, que fica ali na Cal Kunlen, no 185 aqui no América, bem pertinho aqui da Timbó. E lotado de gente de tudo que é lugar da cidade, né? Pessoas que já tiveram o câncer, pessoas que estavam com câncer, estavam lá prestigiando o salão. E a minha esposa acabou indo lá nessa segunda-feira passada e acabou fazendo corte de cabelo com ela, né? E ela faz
não é só o corte de cabelo, é como receber uma pessoa, tratar com carinho, era massagem, era conversa. Então eu agradeço a Andréia por esse apoio, né? E por proporcionar não só ao joinvilense, a outras pessoas que acabam vindo para a cidade para fazer um tratamento, esse conforto, né? E fazendo com que as pessoas se sintam melhor. Parabéns, Andréia, ao Jean, o irmão dela, né? Que também trabalha junto com ela e que tem muito sucesso e o carinho de todos que acabam utilizando esse serviço. Bom, continuando na nossa pauta, eu acompanhei a gravação de uma entrevista do prefeito Adriano Silva aos jornalistas Jefferson Saavedra, aqui de Joinville, e ao Anderson Silva, lá de Florianópolis, ambos da NSC. E me chamou a atenção as informações que ele deu sobre a estadualização do Hospital Municipal São José. Eu já escrevi, já falei, embora ele não tenha afirmado e não voltou a falar sobre esse assunto, mas eu tenho escrito de que um dos motivos dele ter aceito serviço de Jorginho Melo foi compromissos de obras aqui em Joinville no segundo mandato, inclusive a estadualização do Hospital Municipal São José. E ele, pelo que ele falou, já está acertado. Existe uma equipe do estado, do município, que estão afinando esse projeto, e ele adiantou que essa estadualização pode acontecer ainda esse ano. O que é a estadualização? Joinville, e isso o prefeito acrescentou, Joinville hoje gasta aproximadamente 300 milhões de reais com o Hospital Municipal São José, obviamente incluindo a folha de pagamento. 300 milhões, isso dá uma média de 25 milhões por mês. Aí eu fico imaginando a Regiane Gambim, que vai governar esse município por 2 anos, tendo essa economia, tendo essa disponibilidade de recursos para a manutenção da cidade, para asfaltamento, melhoria nas praças, enfim, é um recurso importante e mais uma obra do governo do estado em Joinville, particularmente do governador Jorginho Melo. E na hora de votar a gente tem que analisar o que é melhor para Joinville. Bom, ainda mais o valor, esse valor que acaba saindo dos cofres da prefeitura, né? E há uma necessidade muito grande em outras áreas de Joinville, infraestrutura. Esperamos que com essa ação, né, nós possamos ter essa economia para poder reinvestir realmente em outras áreas que são interessantes para a cidade, que estão em falta ainda, né? Eu acompanhei a estadualização do Hospital Ruth Cardoso de Balneário Camboriú. Lógico, no começo, até a adaptação vai gerar uma série de críticas. Até porque é o seguinte, esse modelo de estadualização, o município de Joinville vai entregar para o governo do estado, que vai administrar isso com terceiras, empresas terceirizadas. De uma organização social. Quais a vantagem disso? Porque essa organização social, ela foge desse regramento burocrático de licitar a troca de equipamentos, que muitas vezes há a necessidade daquela urgência de manter numa unidade hospitalar. Então essa é a grande vantagem. É lógico que as empresas, os CIPs, essas organizações sociais, elas não trabalham também sem ter lucros, vão objetivar lucros. Mas a vantagem para o cidadão, principalmente para nós joinvilenses, será a celeridade no atendimento à saúde. Quando a questão de lucro, claro, nós temos o exemplo do hospital infantil, a questão do lucro. Vai estar na planilha, o Estado vai ter que repassar mensalmente um valor X, seu contrato. Dentro desse valor, embutido nesse valor, está, claro, o lucro da organização social. Já está dentro desse valor. Não vai ser um lucro semanal ou mensal, ou quando for atender alguém vai visar lucro. Não, está tudo dentro do contrato
E eu repito, o exemplo é o Hospital Municipal, o Hospital Infantil aqui de Joinville. Nessa questão do lucro da empresa, eu faço um entretanto, né, na questão da recepção das unidades básicas de saúde da família. Isso é a parte, você continua com a prefeitura. Mas eu vou dar um depoimento aqui. As recepcionistas, que são, né, dessas entidades terceirizadas, como pagam pouco, né, esse pessoal também não tem, ou melhor, tem uma alta rotatividade nessas unidades básicas, fazendo com que o serviço fique precarizado. Eu já conversei com o secretário Gilberto sobre isso. É um modelo que, lógico, né, o pessoal vai tentando melhorar, etc. Mas nesse ponto específico, pelo próprio Conselho Local de Saúde, ele foi muito criticado, né? Então as recepcionistas não têm a mesma atenção, a alta rotatividade desse pessoal, prejudicando o serviço, pelo menos ali na entrada das unidades básicas de saúde da família. Mas tem uma diferença, Luciano. Esses funcionários que hoje trabalham terceirizados nos postos, nos postinhos, eles são funcionários terceirizados. A prefeitura fez uma licitação e essa empresa ganhou para fornecer recepcionistas e outro tipo de trabalho, como limpeza, etc, etc. Até porque eu entendo, né, Veríssimo? Desculpe, Adilson, mas já a ONG, a organização social, ela vai contratar como CLT funcionários sobre a responsabilidade dela. Até porque eu entendo que a atenção básica da saúde é uma responsabilidade do município. Então as unidades básicas de saúde, o programa Saúde da Família, isso tudo deve ser mantido nas mãos do órgão municipal. Lógico, a complexidade, as cirurgias, as especializações, especializações como as do Hospital São José, que é ali queimados, cardiologia, ortopedia, queimados, isso tem que transferir com certeza para o Estado. Muito bem, Luciano, já chegamos no primeiro intervalo. Qual o destaque da nossa pauta para após o intervalo? Posso chamar? Você sabe que usar fogão a lenha pode gerar até R$10 mil de multa? No próximo bloco. O negócio vai pegar fogo. E só para o pessoal entender, quem ainda, ou melhor, as pessoas que já viram o intervalo comercial, as propagandas, nós temos aqui na cidade o Clube de Orientação de Joinville. O que é o Clube de Orientação? No Exército é muito utilizado a corrida de um mapa na mão com uma bússola. E ele é um campeonato mundial, ou melhor, é um esporte mundial de diversos exércitos mundiais, né? E aqui nós temos no bairro Glória o Clube de Orientação. E ele conseguiu trazer para nossa Santa Catarina de Joinville, Campo Alegre, o campeonato brasileiro, que vai ocorrer de 30 de abril a 13 de maio, que vai ser em Campo Alegre e termina aqui na Tupi. Então, quando vocês veem nesse intervalo, o que é aquele pessoal correndo, é sobre este campeonato de orientação. Já voltamos. Talking. Who's that girl walking with that body T? She the type that I wanna be. Everybody wanna be like me. Who's that girl walking with that body T? She the type that I wanna be. Everybody wanna be like me. Wanna be me. Wanna be like. Wanna be like me. Wanna be like. Wanna be like. Muito bem, estamos retornando para o nosso segundo bloco. Antes, mais uma vez, agradecendo aqui a nossa entidade,
a GIDEV, que nos presenteou com esse belíssimo caneco. E, Adilson, você como presidente do conselho, quem quiser fazer uma promoção também, eles têm disponibilidade de fazer para terceiros também, né? Sim, foi comprada essa máquina e não faz só caneco. Eu vi agora no nosso almoço beneficente a diversidade de produtos que eles conseguem extrair dessa máquina que faz essa sublimação de impresso, né? Faz nas canecas, como fez também aqueles vidros para caipirinhas e uma série de outras sublimações, né? Então, parabéns à GIDEV, mais uma vez agradecemos a esse belíssimo e importantíssimo presente. Bom, estou vendo aqui na nossa pauta, usar fogão a lenha pode gerar multa de até R$10 mil. Que iniciativa é essa? Será que está partindo daqueles mesmos inspiradores que querem implantar nas fazendas, nas propriedades rurais, que os trabalhadores não usem mais chapéu e sim capacetes? Adilson. O assunto veio à tona depois que um cidadão lá numa cidade do interior de Minas Gerais foi proibido, ele foi multado por utilizar um fogão a lenha. Existe uma lei desde 1998, que é a lei 9.605, que ela estabelece algumas regras para o uso de certas atividades que não venham a prejudicar ou venham a poluir o meio ambiente. Entre elas está o excesso de fumaça oriundo do fogão a lenha. E isso, para esse cidadão, né, ele foi multado em R$5 mil, aliás, em R$10 mil, aí R$500 por dia até chegar a um valor de R$10 mil, além de ter que pagar uma indenização para quem é o reclamante lá de R$5 mil. E isso aí despertou uma atenção e uma curiosidade e um alerta para todas as pessoas, principalmente aqui da região sul, nesse período de inverno, que se utiliza do fogão a lenha para aquecer o ambiente e também preparar aquele delicioso alimento, porque ele tem outro sabor, isso sem sombra de dúvida. Não quer dizer que está proibido. Pode gerar uma multa se utilizar lenha muito verde, não estabelecer um regramento do chaminé, onde a fumaça possa prejudicar ou atrapalhar o vizinho. Então, essas regras são fiscalizadas pela Secretaria do Meio Ambiente de cada município. Então, existe essa lei. Você que tem um fogão de lenha, cuidado. Eu não vou longe. Aqui no bairro Glória, 2 vizinhos tiveram um problema, né? Um processou o outro exatamente por essa questão. A fumaça. Ficou 2 anos na justiça e parece que agora foi decidido no início do ano e o juiz deu ganho de causa para o proprietário do fogão a lenha. Porque o vizinho, que já não está mais aqui em Joinville, ele retornou para Curitiba, né? Ele não conseguiu comprovar os malefícios da chaminé, porque a chaminé estava até além da altura necessária pela legislação, né? Para que ela pudesse estar funcionando, ou melhor, o fogão a lenha pudesse estar funcionando e emitindo os gases, né? Então, e a causa ali foi uma causa, acho que 10, 15 mil reais, e o juiz deu ganho de causa para o proprietário do fogão a lenha. Bom, nós falamos da nossa agenda, Adilson, depois que nós saímos lá do almoço da GIDEV, Luciano, eu, o Beto e o André e o Eduardo Sesconeto, nós fomos, por sugestão minha, até o mercado público e ficamos lá cerca de 1 hora e eu fiquei impressionado com a decadência do local. Eu que havia sugerido de nós irmos lá há 2, 3 anos que eu não participava lá daquelas tardes de música ao vivo, embaixo das árvores, temperatura agradável, um vento agradável, mas eu fiquei desapontado com a decadência. Dizem que domingo é melhor, mas é preciso que a prefeitura, nessa licitação que está sendo anunciada, uma terceirização, aliás, a implantação de uma organização social para organizar e gerir o mercado público, que tome cuidado para revitalizar essa área que há algum tempo atrás era muito agradável passar as tardes, final de tarde lá no mercado.
Luciano, aqui na pauta está Vigorelli em alta no turismo. Pois é, Veríssimo, vamos até emendar nessa questão do mercado público, né? O mercado público pode ser bem melhor aproveitado, esperamos que com essa licitação realmente aconteça. Aí nós vamos pular lá para a Vigorelli, porque há 2 anos atrás, quando eu fazia a produção do programa do Toninho, e a Vigorelli havia passado por toda aquela reformulação, eu fui com a minha esposa e fizemos uma análise desse local, né? Passamos nos restaurantes, fomos dar uma olhada nos banheiros, os cardápios, enfim. E há 2 anos atrás foi um horror, foi muito ruim a impressão que nós tivemos. Os banheiros péssimos, cardápios... Quanto tempo? Mais ou menos 2 anos atrás. Mas tem ido agora? Então, aí eu vou fazer essa análise. Então ficou uma péssima impressão, muita fila, demora para a entrega dos alimentos, os cachorros circulavam por dentro dos restaurantes, enfim. Comentei isso no programa do Toninho, na época, né? E nós resolvemos ir lá neste final de semana que passou. Por quê? Porque a prefeitura acabou de terminar um curso, né, para o pessoal da Vigorelli, que parece que eles ficaram um período aí de 6 meses, 1 ano realizando esse curso, nas questões de vigilância sanitária, né? Enfim. E mudou, realmente mudou. Ficamos bastante surpresos com essa nova visão. Os locais mais arejados, cachorro, eu acho que só vi 1 ou 2 circulando lá fora, né? Na rua, exatamente, né? Os banheiros, a Dulce foi lá e não gostou, estava todo sujo. E eu entrei em outros 2 que estavam bastante limpos, inclusive com bastante circulação de pessoas. Encontrei o nosso amigo Marinho, a esposa dele, a Lete, lá com a sogra e o sogro, lá num dos restaurantes, né? E a única ressalva que eu faria nesse momento era a questão do tempo de entrega dos pratos, que o Marinho, aliás, a sogra do Marinho falou que estava esperando há 1 hora o prato, né? E a questão do calor, porque eles podiam fechar os ambientes e colocar ar-condicionado, a maioria com ventilador ainda, né? E é um local que bate sol, que eles podem aproveitar a energia solar lá, fazer esse investimento, porque Veríssimo e Búzios, lotados, tudo lotado. Vocês vão ver nos vídeos que estão passando aí, as mesas na rua, tudo lotado, o pessoal entregando os alimentos lá. Final de semana, né? Final de semana. Então, para mim, foi uma grata surpresa. Eu acho que já chegamos aí nos 70% a 75% de melhorias. Os últimos 25% talvez seja mais com relação a essa questão do calor e da demora dos pratos. Então, parabéns à prefeitura, parabéns aos comerciantes da Vigorelli pela visão. Agora vocês entraram na questão do turismo real. Isso sim é turismo. Bom, eu estive lá a última vez que estive na Vigorelli, a convite do nosso amigo Sandrinho, Sandro Aureli, e ele me convidou para comer camarão e peixe. Isso foi no dia de semana, no almoço. E lá a Mônica, que durante muito tempo administrava o restaurante da família, ela decidiu se afastar do trabalho e arrendou o restaurante, que é o principal deles ali, bem na entrada, para 2 sócios. E eu fiquei decepcionado, porque chegamos lá e não tinha camarão e nem peixe. Fomos obrigados a comer uma costela defumada. Lá na Vigorelli, tendo como opção costela e não tinha peixe, e outra coisa, demorou tanto que nós fomos obrigados a chamar um dos proprietários lá, um sócio, e reclamar que estava demorando tanto. Mas isso é final de semana. Bom, com relação à demora no atendimento, na entrega dos pratos, eu tenho uma posição pessoal. A partir do momento que eu saio final de semana para ir degustar um peixe, um fruto do mar na Vigorelli, eu vou para lá sabendo que eu vou ter todo o tempo do mundo. Não vou para lá porque não vou ter horário para começar o trabalho ou ter uma audiência, nem nada. Eu vou lá para degustar os pratos. Por quê? Eles, tanto quanto lá, quanto aqui no centro, estão enfrentando também o problema de mão de obra. Então imagina uma região que até então ela era esquecida. Com o incentivo do prefeito Adriano, revitalizou, criou hoje um balneário na nossa cidade, aquilo transformou. E
o pessoal não estava preparado para isso. Tanto é que hoje, né, a prefeitura, o SEBRAE, investe muito na capacitação dos proprietários daqueles estabelecimentos para fornecer um atendimento perfeito. Mas eu acredito que a demora está relacionada à falta de mão de obra. E outro problema que eu vejo lá na Vigorelli, não só lá, como também em outros espaços na cidade de Joinville, e não só em Joinville, em todos os municípios aqui da região, é os espaços para estacionamento. Sim. É um problema grave. Quando a gente chega em qualquer aeroporto, né, aqui na Europa, existem os bolsões. Você deixa o carro ali, a operadora, a empresa a qual você vai viajar, ela já dispõe de um transfer, né, de um veículo que está ali, teu carro fica lá, te leva até o aeroporto de forma tranquila, dentro de uma van, toda a tua bagagem sem problema. Não quero dizer que poderia ser assim, mas poderia sim se criar bolsões de estacionamento e os restaurantes colocar, mas disponibilizar lá uma mobilidade. Aí vale aquela máxima. Quando você for na Vigorelli, já tenha paciência porque vai estacionar longe. Exatamente. Nós tivemos sorte até de estacionar, logo no início ali, quando chegamos, estava saindo um carro. Mas tem bastante estacionamento lá, viu? A gente observou, né, os privados na faixa de 15 a 20 reais para ficar, e bem distribuídos pelo menos, né? E realmente estava lotado. E outra questão, Veríssimo, para chegar lá, eu acho que a prefeitura tinha que melhorar, era a questão do asfalto, eu contei mais ou menos 1 quilômetro do asfalto, ali na região de trás do aeroporto. Porque naquele trajeto que vai até como é que é a rua principal ali atrás? Otávio do Nascimento. Otávio do Nascimento, né? Tem esse trechinho de mais ou menos aí 800 a 1 quilômetro que está muito ruim o asfalto. E depois, quando tu sai por trás do aeroporto, já numa continuidade, ele volta ao normal até a chegada da Vigorelli. A prefeitura tinha que investir um pouco ali nessa melhoria. Luciano, esse trecho ali, isso vai passar por uma reformulação total. Até porque com a privatização do aeroporto, já desapropriaram o campo da aviação, toda aquela área em volta ali. E essa rodovia que você fala, essa rua do Otávio do Nascimento, que dá acesso à avenida lá da Vigorelli, ela faz parte desse projeto. Inclusive o novo acesso para o Jardim Paraíso, né, Vinícius? Bom, quero mudar de assunto e falar sobre um novo pré-candidato a deputado estadual. Eu vi pelas redes sociais do deputado Zé Trovão uma visita dele a Itapoá, acompanhado do vereador Brandel Júnior, que é do mesmo partido, o PL. E eu desconfiei, será que o Brandel quer ser candidato? Porque qual é o motivo de um vereador acompanhar um deputado federal num município vizinho? Aí mandei uma mensagem para o Zé Trovão e ele me respondeu dizendo que sim, o Brandel é pré-candidato e é o candidato dele, o PL. Eu andei consultando um membro da executiva do PL, Adilson Luciano, e ele me disse em off que as portas do PL já estão fechadas, são 3 candidatos a deputado estadual, a saber o Tonesi, o Maurício Peixe e a Fábio Venera, que ocupa a vaga para a mulher. Então ele me disse em off que o Zé Trovão já acertou com o governador Jorginho Melo do Brandel Júnior ser candidato, mas pelo Republicanos, que é uma espécie de sublegenda do PL. Vereador não é permitido mudar de partido nessa janela agora de abril, mas no partido concordando e dando uma carta de deliberação, não tem problema nenhum, ele pode mudar de partido. É o que deve acontecer com o Brandel Júnior. E por falar em vereador, apenas para complementar, o processo de cassação do vereador Cleiton Profeta da Silva está em andamento. A primeira fase da defesa, a comissão processante analisou a defesa, rebateu todos os argumentos da defesa, todos, inclusive argumentando de que partidos políticos não podem entrar com pedidos de cassação de vereador. E a comissão processante rebateu dizendo que quem entrou com os pedidos foram 2
eleitores, que são presidentes dos partidos, mas eles entraram como eleitores, inclusive deram o número do título de eleitor. A segunda fase agora, que vai começar dia 25, é a oitiva, onde as testemunhas arroladas farão depoimentos. Eu fiquei com a nítida impressão de que o processo vai continuar e o vereador vai ser cassado no voto dos 19 não, porque o presidente não vota, dos vereadores em plenário. Por quê? Porque dos 3 vereadores da comissão processante, os 3 votaram pela continuidade do processo e não pelo arquivamento. Entre eles, o vereador Brandel Júnior, do PL, do mesmo partido do denunciado por violar o Código de Ética, o vereador Cleito Profeta. Com essa informação do Brandel Júnior, veio agora agora à mente aqui, a preocupação das forças vivas da cidade de Joinville. Exatamente. A CIG, CDL, a Colmac, a JORPM, a OAB, pelo excesso de candidatos. Com a ascensão do pré-candidato Eduardo Sesconeto, houve um acerto dentro do Partido Republicano que o Lucas, um vereador muito bem votado na zona sul da cidade de Joinville, abriria mão. Filiado a republicanos, abriria a mão em favor de Eduardo Sesconeto. Agora vem a informação de que Brandel Júnior pode sair do PL e migrar para os republicanos. Me preocupa. Talvez, eu vou agora um exemplo que nós usamos, que já fui presidente também do partido, houve uma restrição com o número de candidatos em Joinville. Naquela oportunidade nós tivemos que transferir candidatos daqui para Araquari e São Francisco e lançá-los candidatos daqueles municípios. Por quê? Porque Joinville já não poderia mais em respeito a esse número que é tão fiscalizado pelas forças vivas aqui da Agora, o que me deixa curioso são as mulheres, né? Que os percentuais que são exigidos, estou vendo muito pouco a movimentação das mulheres. Brigam, mas na hora dessa... Exatamente. Elas Por falar em Lucas, eu mandei uma mensagem para ele me respondeu. As informações que a gente tem, conforme o Adilson já falou, é de que ele não será candidato. Mas ele me respondeu dizendo que vai decidir até o dia 5 de abril, que é a data limite para definir, pelo menos para ele. Mas eu continuo com a impressão de que ele não será candidato e, por ter a interferência do governador Jorginho Melo, o Brandel vai ser candidato provavelmente pelo Partido Republicano. Agora, é lamentável que muitos não tenham a noção de possibilidade de uma vitória eleitoral. Não tenho nada contra o vereador Brandel Júnior, mas ele se lançar candidato, faltando quantos meses para outubro, e onde é que ele vai conseguir votos fora? Porque deputado estadual não se elege só com o Joinville. Veja o Fernando Crelli. Fernando Crelli, essa semana, recebeu o título de cidadão honorário de Antagorda, uma cidade que fica lá no meio oeste. Tem que buscar votos fora. E como é que o Brandel Júnior vai conseguir se capitalizar de votos a poucos meses da eleição? 18 minutos, já está esse bloco, vamos ao intervalo. E na volta, qual é a sua pauta, Luciano? Então, nós vamos falar. Você já pensou que você deixa o carro na frente da sua garagem e aí de repente aparece uma multa lá no sistema? Doutor, pode ou não pode deixar o carro na frente da garagem, doutora? Não pode deixar o carro estacionado na frente da sua garagem, mesmo sendo proprietário. Como também você pode deixar o carro estacionado na frente dos estabelecimentos comerciais. Isso é um assunto para o próximo bloco. Voltamos em seguida para o nosso terceiro e último bloco do programa número 3, direto ao ponto, apresentado por mim, jornalista aqui de Joinville, mais de 40 anos de profissão, pelo advogado criminalista e também com registro profissional de jornalista, e o Luciano Habib, o nosso diretor, produtor e editor, que também tem registro profissional de jornalista. Já voltamos.
walk in, they talking. Who's that girl walking with that body T? She the type that I wanna be. Everybody wanna be like me. Who's that girl walking with that body T? She the type that I wanna be. Everybody wanna be like me. Wanna be me. Wanna be like. Wanna be like me. Wanna be like. Wanna be like. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Direto ao Ponto, e o assunto é multa por estacionar o seu próprio carro em frente à saída e entrada da sua garagem. De onde você se inspirou nesse caso, Luciano? Na realidade, o caso é do Dr. Buzzi, né? Mas eu já antecipo aqui. Aqui no Glória, esses dias, nós tivemos uma discussão em alguns grupos de WhatsApp, porque a Guarda Municipal de Trânsito, enfim, multou 5 moradores no final de semana porque os seus carros estavam em frente às suas garagens. E a discussão é, como é que pode eu receber uma multa se o carro é meu, a garagem é minha? Aí eu digo assim, pois é, mas e o guarda sabe se o carro é seu? Tem um aviso ali? De qualquer forma, Dr. Buzzi, como é que fica essa questão de trânsito? Bom, ou estacionar na entrada da sua garagem, isso é relativo. Se o portão estiver aberto, eu acredito que até essa multa vai ser anulada. Se o portão estiver aberto, até porque talvez, no caso de necessidade, urgência, ele entrou rapidamente e deixou o carro ali. Até porque não justifica o proprietário de uma garagem deixar o carro fora e a parte interna do portão toda desocupada. Então não existe razão. Mas não pode, o Código Nacional de Trânsito, o Código de Trânsito brasileiro proíbe o estacionamento de veículos na frente da garagem, inclusive do proprietário. E isso é uma infração grave que rende, está lá previsto no artigo 181 do Código, e rende uma multinha até salgadinha, 200 e poucos reais. Muito bem. Eu falei há pouco do Coronel Armando, e eu quero aqui citá-lo como exemplo da importância de termos deputados federais. E esse exemplo é o NAIP, o Núcleo de Atenção Integral à Pessoa com Deficiência Intelectual. A nova sede do NAIP, que foi inaugurada, o NAIP é um órgão da Prefeitura, ela custou R$7.500.000. Desse valor, o Coronel Armando contribuiu com 5 milhões em emendas parlamentares. Era no governo Bolsonaro, eles são muito amigos, foram companheiros de exército, e ele conseguiu essa emenda. Nos disse ele que foi um pedido da sua esposa, porque essa entidade faz um trabalho muito importante e numa área muito importante. Aí está, reitero, mais um exemplo da importância de termos, no mínimo, 3 deputados federais aqui para o Joinville. Repito o que já disse, 37 milhões cada deputado tem como emenda individual por ano. Digamos que a metade venha para Joinville. Esses nossos que serão eleitos aqui para o Joinville. São 45 milhões por ano em obras importantes como essa, que a emenda parlamentar acabou resultando aqui em Joinville para uma área muito importante, que é as pessoas com deficiência intelectual. E beneficiando outras entidades também, né? Como a própria GDEV, que já deve ter tido emenda parlamentar, a Associação de Moradores do seu bairro também pode receber uma emenda parlamentar. Então, é de extrema importância ter esses candidatos eleitos, e eu vou repetir aqui também, nós estamos trabalhando o portal, né, candidatosdejoinville.com.br, para que todos vocês possam acessar e poder, né, dividir um pouco o voto para os nossos candidatos de Joinville. Existe um problema que é crônico aqui na nossa região, é o deslocamento, a mobilidade para São Francisco do Sul.
Semana passada eu fui obrigado a ir a São Francisco. Vocês não têm noção. Deveria ter mais ou menos mais de 1000 carretas, caminhões nos postos de abastecimento e também às margens da rodovia BR-280. Analisando bem o gargalo, o grande problema da duplicação da BR-280, a gente encontra ali naquele ponto do canal do Linguado, que faz a ligação de São Francisco do Sul. Eu passando ali, quem vai a Porto Alegre, vocês foram depois da duplicação da 101, já foram, né? Aquela região ali de São João, Araranguá até São João, você anda quilômetros e quilômetros numa pista suspensa por cima, do alto. Por que não fazem uma pista suspensa em cima dessa que já existe ali no canal Linguado, que faz a ligação de São Francisco do Sul? O resto é fácil, é terra firme, e ali poderia ser feito sobreposta à rodovia que já existe, sem mexer na ferrovia, mantém tudo igual e resolveria o problema de mobilidade para o porto de São Francisco do Sul. Por falar em abertura do Linguado, eu me lembro do saudoso Hildo Campelo, que foi meu colega por um tempo lá na Rádio Cultura e depois por longo período lá na Câmara de Vereadores. E ele dizia que desde que ele chegou a Joinville, no início dos anos 60, ele já ouve falar em poluição do Rio Cachoeira, abertura do canal do Linguado e combate ao borrachudo. Pelo jeito nós vamos ouvir falar muito tempo na abertura do canal do Linguado. O borrachudo diminuiu. Poluição de Cachoeira está diminuindo. Será que sai a abertura do canal do Linguado? Essa é a dúvida. Pode sair, né? Pode sair. Agora temos que ver as consequências que isso traria, sobretudo para Balneário Barra do Sul, Luciano. Hoje amanhecemos com uma notícia bastante importante. Parece que Corinthians pode jogar aqui em Joinville. É verdade. O Barra, que é o clube de Balneário Camboriú, ele precisa jogar a segunda fase da Copa do Brasil e vai enfrentar o Corinthians, jogo lá e cá. Ele precisa ter um estádio com capacidade para superior de 10.000 lugares. Ele vai optar entre Florianópolis e Joinville. E a Prefeitura de Joinville, segundo a nota que li nas redes sociais, a Prefeitura está tentando convencer o Barra para mandar esse jogo contra o Corinthians aqui em Joinville, o Arena que tem capacidade para 18.000 lugares e certamente ficará lotada com o jogo do Corinthians e o Barra. A grande maioria da torcida do Corinthians, claro, né? O Barra manifestou interesse em jogar no Couto Pereira. A federação já disse não, tem que ser no território catarinense. O Barra já descartou o Orlando Scarpelli, já está fora. Então está no jogo o Arena Joinville, a ressacada. Eu acho improvável, difícil, o Barra aqui de Balneário Camboriú querer jogar lá em Criciúma. Eu acredito que ele deve optar. Aí eu vejo que a ressacada leva um pouco de vantagem, porque o clube do Corinthians teria um melhor conforto em razão do aeroporto que fica ali encostado ao campo, lá, ao estádio da ressacada. Mas para o torcedor, Joinville, Arena Joinville, claro, seria a melhor opção. Claro. Então torcer que o presidente do Barra olhe aqui para o norte. A relação do Barra com Joinville também é bastante a prefeitura, Luciano, chegada e vai dar tudo certo. A prefeitura tem que conscientizar o Corinthians de que os ônibus da torcida irão passar por Joinville e vão ver o inferno que é circular na BR-101 de Itajaí até Florianópolis e principalmente entrando lá no bairro é o que eu ia dizer, porque esse tempo perdido, passar por Itajaí, para aquela área toda ali, chega em Joinville, desembarca, assiste o jogo, volta para São Paulo, que é um tapa, né? E nós temos aeroporto aqui pertinho também. Sim. O nosso aeroporto aqui de Joinville tem voo direto de São Paulo para cá. Certamente o Corinthians virá num voo fretado, mas isso é importante. Vamos torcer para que esse jogo seja aqui em Joinville. E eu sempre digo, aqui em Joinville nós temos a maior torcida do Flamengo, a segunda do Corinthians, a terceira do Vasco
e a quarta do Grêmio Futebol Porto Alegre. Isso aí tá fake news aqui no programa, nós não aceitamos, né? Vamos acreditar porque é o nosso âncora. Mas enfim, vocês não convivem com os torcedores do Grêmio. O último estudo, a maior torcida. O último estudo da Federação Gaúcha de Futebol diz lá que a maior torcida do Rio Grande do Sul é a do Internacional. Então, eu não vou discutir. Agora, aqui, a falta de calçadas nas marginais da BR-101, aqui no bairro Glória, em Joinville, também é uma vergonha. Né, Luciano? Luciano, nós que utilizamos o Adilson também, porque mora lá no meu bairro, na Nova Brasília, uma boa notícia. E hoje, vindo para cá, estou falando hoje, terça-feira pela manhã, vários caminhões fazendo a manutenção dessa marginal ali entre o trevo João Ranzin Júnior até o Comprão, até o portal aqui, a entrada de Joinville. Mas não é nada de pavimentação. Mas não é nada de pavimentação, não é pavimentação asfaltada, não. Nada. É o barranco que está desmontando, eles estão fazendo a contenção de encosta. Está lá os tratores lá em cima fazendo a contenção das encostas. O que me preocupa é o seguinte, essa pauta foi colocada em questão porque nas últimas 3 semanas eu acabo passando aqui pela marginal da BR e fotografei, né? Uma eu não consegui fotografar, que foi um absurdo, uma senhora com um carrinho de criança andando na pista de rolamento na contramão em direção ao Atacadão, porque não tem calçada ali na marginal, né? E no trechinho entre o centro comercial e ali o Moinho, tem aquele espaço grande que tem uma calçada, né? E nesse outro trecho, que dá mais ou menos uns 200 metros, não tem. E as pessoas se deslocam nesse trecho, vão até o Atacadão, outras empresas aqui na marginal, e elas têm que andar pela via de rolamento na contramão. É um absurdo. Eu fotografei um senhor vindo, caminhando, e conversei com ele. Por que ele estava indo na via de rolamento? Porque não tem calçada. Quem que vai pagar o prejuízo de uma vida se acontecer um acidente grave nesse trecho? É a autopista, é a Prefeitura de Joinville, é o governo federal. Afinal de contas, por 200 metros, não é possível que não se coloque uma calçada nesse trecho? Agora, Luciano, é uma imprudência uma mãe andar com um carrinho com um bebê ali naquela marginal. Eu não sei quais seriam as opções dela, mas menos isso. Não tinha opção, porque só tem então não vai. A grama alta, mas ela deve morar aqui atrás do Atacadão, enfim, e nesse trecho até lá tem um calçamento quase que adequado. Agora, num trechinho de 200 metros não tem, falta o calçamento. O que falta para isso? Agora, uma notícia bastante interessante. Meu amigo Reinel, um construtor, um empreendedor lá do bairro Fátima, adquiriu uma área de terras ali no Ribeirão do Cubatão, até onde o Dom Fumaça tinha sua cabanha, e ele dedicou aquela área à criação a cultivo de açaí. Recentemente veio um turista lá de Irati, no estado do Paraná, para visitar a plantação de açaí e começou a fotografar as árvores. Dentro de uma foto apareceu a imagem de Nossa Senhora das Graças. Isto provocou uma corrida bastante grande de romeiros. O Reinel já fez uma capelinha dedicada a Nossa Senhora das Graças e aquele local passou a ser muito frequentado como um ponto de fé aqui na cidade de Joinville. Você conhece o local, Veríssimo? Eu já estive lá quando, a convite do Fumaça e os filhos dele estavam lá. Eu vi uma criação de cavalos lá, umas cocheiras. É um local belíssimo que fica no Ribeirão do Cubatão, né? Que ali no bairro Jardim Paraíso. Eu estou curioso e vou atrás desta foto para publicá-la na minha coluna do SC em Pauta, que traz na última coluna exatamente o fato político mais importante em nível nacional
que foi a desistência do governador Ratinho Júnior de não concorrer à presidência e de cumprir o seu mandato até o final. Por que isso é importante? Primeiro, que vai beneficiar, obviamente, a candidatura do Flávio Bolsonaro a nível nacional, porque o Ratinho, indiscutivelmente, dos 3 governadores, era aquele que teria maior potencial de votos. E aqui em Santa Catarina vai prejudicar a candidatura do João Rodrigues, do mesmo partido, PSD, porque o João Rodrigues vai ficar sem um candidato forte à presidência da República, porque nem o governador de Goiás e muito menos do Rio Grande do Sul terão condições de agregar votos na campanha presidencial para o prefeito de Chapecó. Agora, o pré-candidato Sérgio Moro, pode ser que seja prejudicado com relação a isso, né? Então, foi uma visão para que Desculpe, prejudicado como? Porque o Ratinho Júnior estaria colocando as suas fichas no candidato dele, dentro do governo do Paraná. É o Sérgio Moro. Exatamente, por isso que eu estou falando. E aí, como ele tem essa visibilidade sim. e faz um bom governo, né? O Sérgio Moro vai ter mais tempo para a campanha. Exatamente. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Eu soube agora cedo de que a desistência de Ratinho Júnior de concorrer à presidência da República foi em razão da manifestação de Flávio Bolsonaro subir no palanque com o Sérgio Moro. Então descartou completamente essa possibilidade de Ratinho concorrer e ser o nosso representante, né, da candidata a presidente da República do Sul do Brasil. Essa foi a razão, o motivo que ele retirou a sua candidatura. Apenas para explicar, para contextualizar, o PL, partido do Flávio Bolsonaro, faz parte do governo do Ratinho Júnior. O PL não tinha candidato e iria, teoricamente, apoiar o candidato do Ratinho Júnior. Só que, com o Ratinho saindo candidato à presidência, o Flávio acertou um acordo com o Sérgio Moro, do Sérgio Moro concorrer a governador pelo PL, para lhe dar palanque lá no Paraná. E isso significa que, por estar bem nas pesquisas, o Ratinho Júnior poderia até mesmo vencer, mas teria uma vitória muito apertada, porque o Moro está bem nas pesquisas e daria palanque para o Bolsonaro. Esta é uma interpretação que precisa ser analisada pelos críticos, pelos colunistas lá do centro do país. Agora, é um mistério. Se não for essa a razão, é um mistério. Por que ele abriu mão? Foi uma surpresa para todos, inclusive para os governadores, o Caiado de Goiás e o Leite lá do Rio Grande do Sul. Bom, vamos quase terminar aqui. Eu só queria tirar uma dúvida, doutor Buzzi. O comerciante, ele pode reservar as vagas de estacionamento na frente do seu estabelecimento dentro do recuo da calçada? Isso tem a lei de zone, né? Essa é uma pergunta que merece uma bela resposta, mas aí vem uma dúvida. Nós temos em Joinville a CEPROT, Secretaria de Proteção, não sei, alguma coisa, né? E Trânsito. Nós temos a Guarda Municipal e também temos os agentes de trânsito, né? A gente não vê o agente de trânsito fiscalizando esses estacionamentos. A partir do momento, viu? Agora respondendo à tua pergunta, Luciano, a partir do momento em que o cidadão requer da prefeitura o rebaixamento da guia, que aqui nós conhecemos como meio-fio, para dar acesso ao seu estabelecimento comercial, ele transformou aquele espaço reservado para o estacionamento no espaço público. E ali ele não pode restringir o estacionamento só para o cliente que vai consumir, que vai frequentar ou vai adquirir produtos no seu comércio. Mas o pior que eu vejo, e aí tem que ter uma ação um pouco mais contundente, e tem que ter um vereador, não só aqui em Joinville, em todas as cidades aqui da nossa região, à noite os proprietários passam um cabo de aço
naquele espaço público, proibindo que o cidadão não pode estacionar lá no espaço reservado de Mesmo estacionamento. comércio fechado, né? Mesmo começa, e nem na guia. Por quê? Porque a guia foi rebaixada e ali passou a ser uma área proibida de estacionar no leito daquela rua. O pessoal entender, quando ele rebaixa a guia, ele tira a vaga de estacionamento da via de rolamento. Exatamente. Respondido? Existe uma lei Respondido. aprovada na Câmara no tempo do Bisoni, chamada Lei Bisoni, que permite que o comerciante faça isso, rebaixe o meio-fio e tenha estacionamento em frente à sua loja. Agora, não tem que ter exclusividade, justamente por isso, porque ele acabou tirando uma vaga pública e ali se torna uma vaga de estacionamento público e que não pode ser exclusiva do seu estabelecimento comercial. 18 minutos, já temos esse bloco. De minha parte, até o próximo programa, que deve ser na semana que vem. E um abraço, obrigado Luciano pelo convite, um abraço Adilson pela companhia. Só eu peço ao pessoal fazer a sua inscrição no nosso canal no YouTube, né, e seguir as nossas redes sociais. No canal do YouTube é TV Joinville, que você vai ver os programas direto ao ponto. Faça a sua inscrição, é extremamente importante. Estamos aí variando de 250 a 300 visualizações. Queremos chegar nos 500 e ultrapassar as nossas metas. Bom, também o meu agradecimento a você que nos acompanhou até agora. Clique no sininho e dê um joinha. Valeu, até a semana que vem. Até a semana que vem. Um abraço.